Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa madrugada. Vinícius Leder, primeira aula de Direito Constitucional, assunto Direitos Sociais. Curso de resolução de questões de diversas bancas. Em especial, essa aula é sobre questões da Fundação Carlos Chagas. Todas as questões são ipsis literis da lei. Uma ou outra tem alguma interpretação da lei também, mas na verdade é a letra da lei, porém com um certo entendimento. Né? Mas vamos lá. Questão número 1. De acordo com a Constituição Federal, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Deixa eu ampliar isso aqui. A. Assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até... Só achar aqui a caneta aqui. Opa. Tá, certinho. Vamos lá. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas. Não. O que tá errado aqui? A idade, né? Vamos ver como é que é, então. Aqui, ó, 6. Tá errado. A. B. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo profissional de 5 anos para o trabalhador urbano e de 2 para o trabalhador rural. Não. 5 anos, tanto para o trabalhador urbano quanto para o trabalhador rural, tá? C. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 21 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Não. Qual é o erro? 21. D. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 150 dias? Não. Erro está aqui. São 120 dias. E. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revisão mensal, negociação coletiva. Correto. Nosso gabarito. Letra E. Vamos ler aqui, ó, os artigos. Direitos sociais. Aqui, ó. Letra E, jornada de 6 horas, ó, 6 horas. Trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, tá? Vamos ver a licença aqui, ó. Licença gestante sem prejuízo do emprego e salário com duração de 120 dias, tá? Proibição, vamos achar a proibição aqui. Aqui, ó. Proibição de trabalho noturno perigoso e insalubre a menores de 18, de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. E ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo. Que tipo de prazo é? Prescricional, pessoal. Prescricional. 5 anos, tanto para o trabalhador urbano quanto para o rural, tá? Até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Beleza? E letra A, que é o gabarito, né? Desculpa, que é o gabarito não. Aí é o gabarito. E a letra A, assistência. Vamos achar aqui. Assistência. Ainda não memorizei os artigos, tá? Assistência. Que é assistência gratuita aos filhos dependentes. Desde quando? Desde o nascimento. Até quando? Até 5 anos de idade. Tanto em creches quanto em pré-escolas, tá?
Beleza? Vamos para o número 2, tá? Questão de 2019, tanto a primeira quanto a segunda. Ambas da FCC. E essa aqui foi no TRF4. Considere. Seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário ou involuntário? Será que tanto para o voluntário quanto involuntário? 2. Irredutibilidade de salário só disposto em convenção ou acordo coletivo? Isso parece legal, né? 3. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do salário normal? Isso mesmo. 4. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço sendo de no máximo 30 dias? Vamos ver o que diz a lei. Seguro desemprego, tá? Ó, em caso de desemprego, o quê? Involuntário, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? Vamos riscar aqui. 4. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço sendo de no máximo? Não. É quanto? No mínimo? No mínimo. No mínimo. No mínimo 30 dias, tá? Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço de no mínimo 30 dias. No mínimo 30 dias. Vamos agora aqui, ó, pra... tá certo, tá? Vamos só mostrar aqui. Irredutibilidade. Salário só disposto em correção ao acordo. E o gozo de férias remuneradas com pelo menos 1/3 a mais, tá? Então, conforme nosso gabarito da FCC, letra E. Número 3. Depois de um longo período de desemprego, José da Silva foi contratado pela empresa Lar do Ocilar Limitada para trabalhar como vendedor em uma loja de materiais de construção. Entre os direitos sociais previstos na Constituição Federal, José da Silva fará jus. Bom, ele é empregado, tá? Aqui, ó. José da Silva, contratado da empresa, vendedor. Quais são os direitos sociais na Constituição Federal? Participação nos lucros, resultados. Só que aqui, ó, aqui não é vinculado, é desvinculado, tá? Desvinculado a remuneração. E excepcional participação em gestão da empresa for definida em lei, ok? Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias, 48 semanais, não, 44 semanais. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Parece legal, né? Ciência gratuita, auxílios dependentes desde o nascimento até quanto? 5 anos, pessoal. E aviso prévio proporcional ao tempo de serviço sendo de 35 dias. Não. Vamos riscar aqui mais bonitinho. Tá. Vinculado. Aqui é o que? 8 diárias e 44 semanais. Aqui é até quanto? 5 anos de idade. E aqui é no mínimo 30 dias.
tá bom? Como é que é? Aqui, ó, participação, ó, desvinculada, tá? Opa, que eu saí daqui sem querer. Tá. Aqui, ó. Duração. Tem que botar no compilado. Pessoal, desculpa aí que o computador aqui é meio velho. 44. Tá, vocês procurem aí também no artigo 7º aí, tá? Só ler os incisos, tá? Ó, duração do trabalho no superior a 8 horas diárias e 44 semanais, tá? Assistência, onde é que tá assistência? Assistência. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches pré-escolas, tá? E o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço no mínimo 30 dias, beleza? Podemos pular para questão 4. Só marcar o gabarito aqui, né? Canadá é a tua resposta. Número 4. Segundo previsto na Constituição Federal de 88, são considerados direitos sociais: educação, moradia e segurança. Parece bonito. Manifestação do pensamento, propriedade e herança. O voto, registro civil, lazer. Previdência social, sigilo de correspondência, inviolabilidade do domicílio. E a locomoção dentro do território, a moradia, a presunção de inocência. Vamos aqui ao marcar o mnemônico, tá? Aqui, ó, artigo 6º, tá? Artigo 6º. Como é que é? PS. Temos mnemônico do nosso querido professor André Vieira, tá? Lazer. Alimentação. Demais. Tá. O que quer dizer? Aqui, ó. Educação, tá? Está aqui. Moradia está aqui. E segurança está ali. Manifestação do pensamento? Não. Propriedade? Não. Herança? Não. Isso aqui são direitos do que? Artigo 5º, os quais não pertencem aos direitos sociais. São direitos e deveres individuais, coletivos, tá? Voto, registro civil, lazer. Registro civil, um direito e dever individual e coletivo. O lazer é um direito social, tá? Que está aqui.
A Previdência Social, direito social que está aqui. Tiro de correspondência, artigo 5º. Inviolabilidade do domicílio, artigo 5º. Locomoção dentro do território nacional, artigo 5º. Moradia, aqui, ó. Moradia. Presunção de inocência, artigo 5º. Tá, como é que é esse mnemônico? PS, temos lazer, alimentação e demais. Previdência social, transporte, trabalho, educação, moradia, saúde, lazer, alimentação, assistência aos desamparados, proteção, maternidade, infância e segurança. Gabarito da questão, letra A. Número 5. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais assegurado na Constituição Federal, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo 60%. Repetição, pessoal. Essa aqui já não dá para errar, tá? Vou botar um vermelhinho aqui. Não é em 50%, não, é em 60%, no mínimo 50%. Irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção coletiva, acordo individual. Jornada de 4 horas para o trabalho realizado por ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Proibição de instituição de trabalho manual, técnico, intelectual, antes profissionais respectivos. Parece boa. Deixa eu ampliar aqui, sempre esqueço. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do Fundo de Amparo do Trabalhador. Não. Aqui, ó, no mínimo 50%. Tá? Aqui, ó, salvo acordo do quê? Salvo convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Aqui são 6 horas, tá? E aqui tá tudo certinho. E aqui é a cargo do empregador. Gabarito D. Todas essas questões estão no artigo 7º da Constituição, tá bom? 6. Considera os seguintes direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos na Constituição Federal. Aqui, ó, segundo a Constituição, aplicam-se aos servidores públicos. Essa questão já é um nível mais alto, tá? Quais são os direitos aqui que se aplicam também aos servidores públicos? Todos esses aqui se aplicam ao trabalhador urbano e rural. Tá? Aqui, ó. Remuneração do trabalho noturno superior do diurno aplica-se. Salário família pago em razão dependente de trabalhador de baixa renda exterior da lei aplica-se também. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% normal também. Posição do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos aplica-se. Adicional de remuneração para atividades penosas e são perigosas. Esse aqui já não se aplica para a Constituição. Proibição de instituição de trabalho manual, técnico, intelectual ou esses profissionais respectivos. Esse aqui também não se aplica. Gabarito da questão, letra A. Esse aqui já é um nível mais alto, tá? Esse aqui já, além de memorizar todo o artigo, né? Você tem que saber quais deles, todos os direitos elencados no artigo 7º, quais que se aplicam também aos servidores públicos. Faz um acidente aqui.
quais também se aplicam aos servidores públicos, tá? Esse aqui eu já não tenho um mnemônico, tá? Para passar para vocês, mas quando eu tiver eu vou postar um vídeo, tá bom? 7. De acordo com o texto da Constituição Federal, com relação ao direito de greve, é correto afirmar que direito de greve compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender, cabendo a lei definir os serviços ou atividades essenciais e dispor sobre o atendimento das necessidades e inadiáveis da comunidade. B. É assegurado aos trabalhadores do setor público ou privado, sendo que os militares devem comunicar a intenção de exercê-lo. Não, pessoal. Militar não pode fazer greve. Quem tá vendo televisão tá sabendo acertar essa questão. C. É assegurado aos empregados, aos empregadores e aos autônomos. Empregadores fazendo greve. É vedado o lockout, tá? É a greve promovida pelo empregador. D. É assegurado aos empregados e servidores públicos, sendo que em relação aos militares apenas o possui os que forem regularmente sindicalizados. Não. Contou a bobagem. Empregado não pode... Militar não pode fazer greve e também o militar não pode sindicalizar. E é assegurado aos trabalhadores em geral exclusivamente para a defesa dos interesses previamente relacionados em lei específica, a eles competindo em conjunto decidir sobre a oportunidade de exercê-lo. Não. Tá. Gabarito, letra A. Essa aqui nós vamos olhar aqui alguns artigos, tá? Deixa eu só sair daqui. Opa. Ops. F11. Tá. Opa, o que eu fiz aqui? Tá. Aqui, deixa eu só voltar para a questão. Tá. Se não me engano, tá no artigo 142 da Constituição Federal. Só achar aqui. Aqui, ó, artigo 142. Fala das Forças Armadas, né? Inciso 4. Ao militar são proibidos a sindicalização e a greve, tá bom? Ó, a questão, apesar de falar sobre direitos sociais, né, que está do artigo 6º ao 11, os direitos sociais não estão taxativamente no artigo 6º ao 11. Eles estão em outras partes da Constituição Federal, como, por exemplo, no artigo 37, alguns direitos sociais do servidor público. No artigo 142 aqui já fala que o militar proibido de sindicalização e a greve, entendeu? Então, aqui, ó, essas duas B e D já matam com esse inciso, tá? Letra C, sobre os empregadores, né? Daí é na lei específica de greve, tá? Fala que é proibido. E aqui, ó, letra E, né? Vamos dar uma olhada aqui no que diz o artigo 8º da Constituição. Deixa eu voltar ao início, mais fácil. Oitavo não. É assegurado o direito de greve, competindo os trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Ó, não é relacionado à lei específica, tá? A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às despesas da lei. Isso aqui quer dizer que é vedado o lockout, tá? Por exemplo, o empregador não pode fazer greve. Se ele fizer, estão sujeitos a ser responsáveis às despesas da lei, tá? Vamos para a questão 8.
Ô, pessoal, desculpa esse barulho aí no fundo aí. Sei que deve estar bem ruim. Mas aí começou a chover aqui, né? E eu fazendo esse vídeo aqui sem edição nenhuma, né? Por enquanto. Vai ser uns vídeos mais amadores agora no início, tá? Número 8. Um grupo de empregados atuantes em determinada empresa. Deixa eu fechar aqui a janela e ver se reduz um pouco esse barulho. Deu uma melhoradinha. Um grupo de empregados atuantes em determinada empresa afirmou ao seu superior hierárquico que pretende constituir um sindicato da categoria. Fato esse que levou os empregados e o diretor da empresa a consultar vários advogados. A respeito do assunto, as orientações que receberam mostram compatível com a Constituição Federal, que ela segunda qual é desnecessária a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, dado o poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Vamos ver o que diz aqui. Artigo 8º, inciso 1. A lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, dado ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Essa aqui tá certinha, né? Bem certinha essa aqui. Letra B. O sindicato poderá ter a mesma base territorial de organização do mesmo grau que represente a mesma categoria profissional e econômica, desde que assim deliberem os respectivos associados, não podendo sua área de atuação ser inferior à de um município. Olha o que diz aqui, ó. Sindicato. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativo da categoria profissional ou econômica, na mesa do área territorial. Será definido pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área do município. Então aqui, ó, o erro está aqui, ó. Um dos erros da questão está aqui. C. O sindicato poderá defender os direitos e interesses coletivos da categoria em questões judiciais ou administrativas, mas não poderá fazê-lo para defesa de direitos e interesses individuais. Aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Sindicato. Aqui, ó. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, aqui está claramente que defende individual também, né? O empregado que tem registrado sua candidatura a cargo de direção de empresa sindical poderá ser demitido. Não. Poderá ser demitido. Como é que é? Aqui, ó. Ser demitido sem justa causa durante o processo eleitoral, mas se eleito não poderá ser dispensado até um ano após o final do mandato. Não, aqui, ó. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se eleito ainda suplente até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. O barulho aí que é um livro aqui. Letra E. É vedado à Assembleia Geral do Sindicato fixar contribuição para o custeio do sistema confederativo. Inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição. Esse tratante de categoria profissional será descontada em folha para custeio do sistema confederativo. Não, é assegurado, tá? Então, claramente a gente vê que é a letra A, né? Vamos para a norte. De acordo com a Constituição Federal de 28, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, apenas aos que percebem remuneração fixa, não. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo aos que percebem remuneração variável. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador sem excluir indenização a que está obrigado, independentemente do... Não. Quando incorrer do lucro. Igualdade de direitos entre o trabalhador permanente e o trabalhador autônomo. Não, trabalhador avulso.
Aqui o erro é 5. Assistência gratuita aos filhos dependentes de nascimento é 5 anos de idade de crédito para a escola. 4. O empregado que tenha registrado sua candidatura à cargo de direção ou de representação sindical poderá ser demitido sem justa causa durante o processo eleitoral, mas se eleito não poderá ser dispensado até um ano após o final do mandato. É vedado a Assembleia... Tá, isso aqui é uma questão... desculpa que eu estava lendo a mesma questão. Tá? E proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menor de 18 anos. E de qualquer trabalho menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Isso aqui tá certinho. Aliás, na redação vigente do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, tal como conferida pela emenda constitucional de 72, são assegurados aos trabalhadores domésticos os direitos. Essa questão é uma questão mais complexa também. O que acontece? Além de tu saber se existem esses direitos todos, tá? Tu tem que saber quais que se aplicam ao empregado doméstico como um todo, quais que não se aplicam, tá? Quais que o empregado doméstico já tinha direito antes da emenda constitucional 72. Se tu souber separar tudo isso, tu vai conseguir saber quais que foram introduzidos pela emenda constitucional 72, tá? Essa questão eu considero uma questão nível muito difícil, tá? Eu vou fazer alguma coisa aqui de mnemônico, tá? Bom, isso aqui é o gabarito da letra C. O que acontece? Sidraflar. Flá. Direitos que o empregado doméstico já tinha antes da emenda constitucional 72 de 2013. PPP, AAA, de tá. Participação, piso, proteção. Ações adicionais, automação, distinção, revisamento, trabalhador avulso. Bom, se draftar, aqui são os direitos que o empregado doméstico já tinha antes da emenda constitucional, né? Já tinha. E aqui é o que ele não tem. Não tem até hoje, né? Participação nos lucros ou resultados desvinculado da remuneração. Não tem. Piso salarial proporcional. Proteção no mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos. Se não me engano é isso. Deve ter um branco agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar no meu resuminho aqui. Exatamente. Exatamente isso. Tá? Participação, piso, proteção no mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos. Automação, produção e face da automação. Adicionais, ações para os créditos das relações de trabalho, prazo profissional. Adicionais, não, acho que é. Esse mnemônico aí eu tô meio enferrujado nele, mas é adicionais.
Exatamente. Sinais para atividades perigosas e escleropenosas. Aqui é distinção, jornada de revezamento, igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente, trabalhador avulso, não tem. Revezamento é aquela jornada de revezamento, jornada de intraturnos, né? 6 horas. Proibição de distinção em trabalho intelectual, técnico e manual. Beleza? Agora vamos para o outro mnemônico. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender suas necessidades básicas, essa família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte previdencial, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Irredutibilidade de salário, só disposto em convenção por político de trabalho, 13º salário com base na remuneração integral, no valor de sua aposentadoria, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Ali eu que acho que é aviso prévio, isso, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias, férias, licença gestante, licença paternidade e aposentadoria. Beleza? Agora vamos resolver propriamente a questão. Licença gestante, já tinha. Então, pode riscar já. Piso não tem, pode riscar B. Proteção do salário na forma da lei. Se tu não sabe, pula para essa. Participação aqui, ó, não tem, ó. Aqui é o piso, aqui é a licença gestante. Então já pulou, matou 3. Duração do trabalho normal não superior a 10 horas, ó. Já matou aqui. Sabendo isso, ó, matava a questão. Mesmo sem saber isso aqui. Beleza? Então ficamos por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Podem me passar um feedback aí, tá? O WhatsApp, o Instagram. E fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, tá? Me sigam no Instagram. E bons estudos, pessoal. Só aprovação nos interessa. E vamos seguir em diante. Vamos seguir adiante, tá bom?